Hello! Hoje é o vídeo 6 da série Inglês do Mundo Real. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o glottal stop. Prestou atenção? Já na primeira palavra, eu usei uma técnica de pronúncia que nós falamos nos vídeos anteriores. Glottal, glottal. Aqui tem um flap T, mas o assunto de hoje é glottal stop. Então vamos entender o que é esse glottal stop. Preste atenção nessa frase que vou falar agora. I know that listening to English from the real world can be a little challenge. But don't say to yourself I can't, say I can. Prestou atenção nessa última frase? Don't say to yourself I can't, say I can. Se você passar rápido por ela, você vai achar que eu falei a mesma palavra. Mas eu disse, vou falar pausadamente. Don't say to yourself I can't, say I can. Isso é o glottal stop. É uma parada leve que nós damos e que o ar fica preso aqui na glote e por isso glottal, e a gente não fala a última letra da palavra. E aí, para você entender melhor como parar esse ar aqui, pense naquela expressão que a gente diz quando algo não está muito bem e a gente fala oh oh, oh. Quando você fala esse oh, há uma parada ali do ar. Você não solta o ar para falar o segundo ou. Você prende o ar e depois você fala oh. E aí você solta. É exatamente isso que acontece no glottal stop. Só que o glottal stop, ele acontece com a consoante T. Vou falar aqui uma palavra e eu quero que você pense que palavra eu estou falando. Way. Eu usei aqui o glottal stop. Agora, olha a diferença entre way e way. Way. Na primeira palavra, existe um T ali, que se nós falarmos normalmente, nós vamos ouvir. Wait. Percebe que entre way e o som do T, há uma passagem de ar quando eu pronuncio esse T? Wait. O glottal stop é exatamente isso. A gente, por essa leve parada do ar, a outra letra a gente não ouve. Então, ao invés de falar wait, eu falo wait. Mas olha a posição da língua. Quando eu falo, ninguém vê. Mas eu sinto exatamente que a minha língua fica no andar de cima porque ela queria pronunciar o T. Mas por causa desse ar que eu prendi, o T não saiu. Ó, way, ela tá aqui em cima. Way, porque ele não saiu. Diferente se eu falasse wait. Isso na linguagem do dia a dia, se eu não entendo essas regras de fonética e de pronúncia que acontecem de forma natural, você não precisa decorar, você não vai fazer uma prova explicando o que é o glottal stop, mas você precisa saber, porque senão você não consegue se comunicar, você pode ser mal entendido e ainda não entender o que os outros estão falando. Então, o primeiro par de palavras que eu dei de exemplo foi way e way. Olha o segundo. Olha essa segunda palavra. O ar ele não para, eu solto. Way. Você vê que a posição da minha boca fica até diferente. Way. Diferente de way. Você não vê o ar fluir. Houve aqui um fechamento do canal para o ar passar. Vamos ver mais outros pares? Eu vou falar agora e quero que você me diga qual dessas duas você está ouvindo. Can. Pois é a afirmativa que eu estou falando. Mais um terceiro par de palavras. Vê se você consegue pensar aí. Stay. Qual das duas eu estou falando? Aqui eu estou falando com som de T. Stay. Mais uma para você, hein? Essa é um pouquinho difícil. No. Aqui eu falei a primeira. Mais um. Fear. E aí? Nessa eu também falei a primeira. Como eu já te disse, o glottal stop, ele não é para ser decorado, ele é para ser aprendido. E a gente aprende isso
na linguagem do dia a dia, prestando atenção nos nativos e policiando o próprio inglês para que a gente passe a usar esse glottal stop quando for permitido. Agora eu vou colocar aqui algumas palavras para que você use o glottal stop nessas palavras. É também muito comum nós usarmos o glottal stop, esse som do T, que vai vir seguido de uma vogal com N depois. Por exemplo, é o caso de mountain. A gente pode falar mountain com som de T, aí, o T normal? Pode, mas é melhor que a gente use o glottal stop em palavras que o T, logo após ele, vai vir uma vogal e um N depois. Então, aqui eu vou fazer essa parada. O T ele não vai ser escutado, ele vai ficar nessa parte de cima da boca e nós vamos falar a parte final, que vai ser a vogal com N. Então, Então, no caso de mountain, com a glottal stop, ela fica mountain, mountain. Quase que a gente não escuta esse final. E aí eu vou colocar umas palavras aqui agora para nós treinarmos. Eu vou falar, quero que você ouça e repita. Partner, partner. Time, time. Olha, eu prendo o ar para soltar o time. O T ele fica aqui preso, ele não sai. E como eu prendo o ar, a última sílaba, que é esse também não vai sair. Time. Próxima palavra. Frighten. Frighten. Tô falando devagar para você entender, mas numa frase soa mais natural. Frighten. Fitness. Fitness. Certain. Certain. Olha a posição da língua. O ar tá preso. Certain. E curtain. Curtain. Foi o que eu te falei no início. Você não precisa usar o glottal stop, mas vai conviver com pessoas que usam naturalmente. Por isso é importante já mudar a maneira de falar. E por isso é tão importante a base quando a gente começa a aprender inglês. Porque depois que a gente já está falando essas palavras, é mais difícil estruturar essa maneira de falar. Esse é o inglês do mundo real. Por isso, a gente precisa ficar ligado nessas dicas. Se liga que a dica 7 vem aí.